Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa aqui é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa as informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar novamente com a advogada Paula Batista e a gente vai falar sobre recontratação. Olá, Paula, estou gravando daqui do meu escritório em casa e você está onde? Olá, tudo bem, Carla? Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Eu também estou gravando de casa. Você está fazendo o sistema hora no escritório, hora home office? Sim, a gente está trabalhando de forma alternada. Quando é um dia que não tem tanta audiência virtual, não tem atendimentos, a gente já retornou alguns atendimentos de máscara, é no escritório. E quando são dias de prazo, de um trabalho mais administrativo, a gente está ficando de home office. Ah, legal. Dá para fazer as coisas nesse sistema para quem tem essa mobilidade, né? Mas vamos lá falar sobre o tema do nosso papo de hoje e vamos começar pelo básico. O que são os contratos tradicionais de trabalho? Carla, os contratos tradicionais de trabalho são por prazo indeterminado. São aqueles em que você inicia e que ele só se finaliza a partir da iniciativa ou do empregado ou do empregador. Mas o artigo 452 da CLT também trouxe para a gente que toda vez que houverem dois contratos por prazo determinado com as mesmas partes e eles forem pactuados num período inferior a 6 meses entre o primeiro e o segundo, esse segundo também vai virar automaticamente um contrato por prazo indeterminado. Perfeito. E aí, por sua vez, o que são os contratos por período determinado? São aqueles fixados por um período já pré-fixado, né, de tempo para começar e terminar, ou aqueles que o objeto seja específico. Por exemplo, uma montagem de uma obra, algum serviço especializado. Perfeito. Em caso de contrato por período determinado, é verdade que o patrão, o patronal, a empresa pode finalizar o contrato e recontratar sem nenhum tipo de problema? Do contrato por prazo determinado? Exato. Não é verdade. Seja por prazo determinado ou na dispensa sem justa causa, o patrão só pode recontratar esse empregado demitido após 90 dias da demissão. Senão, vai se considerar essa readmissão fraudulenta. Certo. Então, existe um espaço de tempo aí. Interessante. Sim. Inclusive, esse espaço de tempo tem o objetivo de proteger saques fraudulentos do FGTS. Então, existe uma portaria do Ministério Público do Trabalho, de número 382, que prevê, nesses casos, multa para o empregador, se ele não respeita esse prazo de 90 dias. E se ele faz isso mais uma vez, ele pode receber essa multa de forma duplicada. Certo. No caso de recontratação, o valor de pagamento pode ser menor, mesmo com a mesma carga de trabalho? Não pode. Você só pode reduzir o valor nessa recontratação se você reduzir as horas, né? Que aí você tem uma redução proporcional. A mesma carga e a mesma função precisa ter a mesma contraprestação. Senão, a gente também pode presumir fraudulento. Certo. Vamos falar de um exemplo prático, né? Que pode ocorrer. Sumiu sua imagem, Paula. Voltou. Vamos continuar. Desculpa, entrou uma ligação. A gente está gravando online e tem dessas coisas. Vamos seguir tranquilamente. Vamos falar de um exemplo prático que pode ocorrer com o trabalhador. Ele fez um contrato com período pré-determinado, passou o prazo de 90 dias, ele vai ser recontratado, e aí o patrão ou o possível contratante chega para ele e fala assim: olha, mas a gente precisa reduzir o valor, que você já me disse que não pode. O que você indica para esse trabalhador se houver uma situação de ou você aceita receber menos pelo mesmo trabalho ou você não vai ser recontratado?
Bom, a gente indica sempre que esse trabalhador procure o sindicato, procure uma assistência jurídica, né, para resolver essas questões. Mas acho importante, Carla, trazer que a gente tem uma exceção agora por conta do coronavírus com essa redução, tá? A gente tem uma portaria também no Ministério Público que, prevendo muitas demissões que ocorreram durante o período de calamidade, permitiu que você recontrate esse empregado demitido, tá? Em período inferior a 90 dias. Sendo contratos com termos idênticos, mesma função, mesmo salário. Só é permitido legalmente fazer essa redução se houver previsão na norma coletiva. Certo. E aí, quando a gente fala de norma coletiva, a gente está falando daquelas que são estabelecidas nos períodos de dissídio dos sindicatos dos trabalhadores, não é isso? Isso mesmo. Alguns sindicatos fizeram adicionais, né, normas adicionais em razão do coronavírus, já prevendo uma certa flexibilização para poder manter essas empresas funcionando e o emprego dos trabalhadores. Perfeito. Mas é a única exceção. Perfeito. Quando há dispensa sem justa causa, em quanto tempo o empregador pode recontratar? 90 dias. Essa questão da recontratação, como eu disse, ela visa proteger o empregado e proteger o FGTS. Então, quando houver alguma dúvida, a gente sempre deve raciocinar da seguinte maneira. O tipo de demissão teve recebimento de FGTS? Se tiver integral ou proporcionalmente, você precisa esperar 90 dias. Se não tiver, você não precisa esperar. Ele pode ser recontratado de imediato. Ou seja, se for a dispensa sem justa causa ou contrato por prazo determinado, precisa de 90 dias. Se for justo motivo ou se for iniciativa do próprio empregado, ele pode ser readmitido imediatamente. Certo. Eu montei uma pauta para a gente conversar sobre isso e eu acho que você já respondeu a minha próxima pergunta. Mas vamos lá. Quando a demissão for solicitação do empregado ou por justa causa, não, respondeu não. Como é que funciona a questão do saque do FGTS seguro-desemprego? Desculpa, pergunta de novo, por favor. Claro. Quando a demissão, deu uma falha aqui. Quando a demissão ela é realizada por justa causa ou por solicitação do empregado, como é que funcionam as questões de FGTS e seguro-desemprego no contrato por período determinado? Indeterminado, né? Indeterminado, isso. Nesse caso, o empregado não pode fazer o saque e ele perde o direito às guias do seguro-desemprego. A não ser que aconteça algum acordo entre o empregado e o empregador. Mas, usualmente, ele perde esse direito. Quando o trabalhador pede demissão ou quando ele é demitido por justa causa, ele não tem direito ao FGTS e não tem direito a seguro-desemprego. Não. Certo. Quando ele pede demissão, em via de regra, ele está arcando com as consequências de ficar desempregado. E quando ele é demitido por justa causa, ele cometeu alguma irregularidade e aí, por consequência, também tem que se virar. Jornalista pode falar se virar, advogada talvez não. Não, pois é, mas exatamente. Perfeito. Agora, esse trabalhador que foi demitido por justa causa ou que pediu para sair do emprego, ele pode ser readmitido com que período? Nenhum período, de imediato. Como ele não teve o saque do FGTS, ele pode ser readmitido amanhã. Entendi. Embora a gente saiba que, na prática, a demissão por justo motivo quebra a confiança, né, na relação de emprego. Então, na prática, eu nunca vi um empregado demitido por justo motivo ser recontratado. Mas na teoria, isso existe. Na teoria existe. E aí, talvez essa coisa de ter saído do emprego por algum motivo, ou uma outra oportunidade, ou não importa a questão, mas que ele queira voltar e o patrão acha que é viável, pode ser recontratado sem nenhum tipo de prazo específico para a legislação. Exatamente. De imediato, no dia seguinte.
Certo. É porque às vezes a gente consegue colocar num mundo hipotético e não consegue pensar. Mas, por exemplo, digamos que eu peça demissão de um emprego que eu tenha, com carteira assinada, porque eu decidi cuidar da minha mãe que está doente. E aí, dali a 15 dias, a minha mãe, que estava muito doente, faleceu. Eu volto para esse meu patrão e digo assim: eu quero voltar a trabalhar. Ah, ótimo, volte para trabalhar conosco. É uma situação hipotética, graças a Deus a minha mãe está super saudável, mas Amém. nesse contexto não existe uma lei que diga não pode recontratar, né? Não. A gente consegue pensar nesse aspecto para o nosso telespectador lá de casa conseguir visualizar essa questão da recontratação. Dando continuidade, a partir da vigência da Lei 13.467 de 2017, ocorreram algumas alterações com relação a essa questão de readmissão. Quais são as que mais precisam ser observadas pelo trabalhador? Só um minuto. A Paula deu uma fugida na imagem, você daí de casa tá vendo, mas a gente conseguiu. Desculpa, contar. gente. Não tem problema nenhum. A gente já está começando a se acostumar com esse novo mundo online, né? E as gravações online têm dessas questões. O telespectador lá de casa já deve estar acostumado que vira e mexe meu cachorro brota aqui, ó, no meu canto do meu ombro. Eu não consigo controlar, porque se eu colocá-lo para fora do escritório, ele late. Se eu deixá-lo aqui, ele de vez em quando quer aparecer. Então, entre uma coisa ou outra nesse trabalho home office, eu achei que era melhor o Bartolomeu botar a carinha. E aí a gente continua seguindo. Vamos lá. A partir da vigência da Lei 13.467 de 2017, ocorreram algumas alterações, não é isso? Quais são as que mais precisam ser observadas pelo trabalhador? Carla, eu vou trazer duas questões que eu considero as mais importantes entre tantas, tá? A primeira, na rescisão por acordo. A reforma trabalhista trouxe para a gente essa nova modalidade de rescisão. E na rescisão por acordo, embora não tenha previsão nessa portaria do Ministério Público, a doutrina e a jurisprudência já entendem que a gente também precisa respeitar o prazo de 90 dias para recontratação. Por quê? Quando a gente faz uma rescisão por acordo, a gente pode sacar 80% da conta do FGTS e recebe a multa na porcentagem de 20%. Então, também por essa proteção dos dois lados, tanto do empregado quanto do FGTS, a gente também vai aplicar os 90 dias para recontratação. E a outra questão, também com relação à recontratação, seria uma consequência, tá, da reforma. A gente tem uma lei, 6.019, que fala sobre a contratação de empregado pessoa jurídica. Certo. E a reforma trabalhista acrescentou 2 artigos para proteger o empregado nesse caso, para evitar que ele seja... por incrível que pareça. Para evitar que ele seja... empregada, mas sou pessoa jurídica. Para evitar que ele seja demitido da empresa e depois recontratado como terceirizado, a lei trouxe 3 novas vedações, tá? Com prazo. O que acontece? O empregado demitido ele não pode ser contratado como PJ num período inferior a 18 meses. Então, eu sou pessoa física, fui demitida para ser recontratada como PJ. Apenas se houver 18 meses entre a minha demissão e a minha recontratação. Nossa. Também tem essa vedação com o mesmo tempo de 18 meses quando eu venho como empregada de uma prestadora de serviço. Certo. Eu não sou MEI, né? Eu não sou PJ, mas eu venho como empregada de uma prestadora de serviço contratada da empresa que eu trabalhava. Também não pode por um período inferior a 18 meses. E também, apesar do prazo ser menor, se eu era contratada da empresa como autônoma, no meu caso, advogada, eu não posso ser contratada como PJ em período inferior a 180 dias. Certo. Muito então, legal. são as partes que eu achei mais importante que tiveram grandes alterações com a reforma. Perfeito.
Ainda existe no Brasil o que chamamos de dispensa fictícia, seguida de recontratação. Qual a finalidade e de que forma que o trabalhador não pode se sujeitar nem propor esse tipo de atitude? Olha, como eu falei anteriormente, essa questão do dispensa fictícia, ela geralmente tem dois objetivos. Primeiro, é recontratar o empregado com um salário menor. A gente ainda vê muito isso, infelizmente. Ou burlar esse saque do FGTS. Inclusive, já houveram casos famosos, né, de que o empregado é demitido, ele faz um acordo, né, ele é demitido para ser recontratado e precisa pagar ao empregador uma parte do FGTS dele. As rachadinhas. Sim, tema que está muito na moda, né? A moda falar em rachadinha e tal, não sei o quê, mas é um tipo de rachadinha. E o empregado tem o direito de denunciar essa possibilidade, essa proposta do patrão? Sim, ele tem o direito e deve. Ele deve procurar o sindicato, assistência jurídica e também fazer uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho. Certo, maravilha. Porque a gente precisa sempre apresentar para o telespectador de casa uma possibilidade dele não aceitar a contravenção, dele não cometer uma irregularidade. Porque a gente talvez não consiga mudar o mundo inteiro, acabar com todas as rachadinhas do mundo. Mas a gente pode sim alterar aquela rachadinha que a gente poderia participar ou não. E talvez mudando um quadrado do mundo por cada vez a gente consegue mudar o mundo, né? Exatamente, Carla. É importante dizer, o direito do trabalho chama de direito de resistência. O empregado tem o direito de se opor, de não fazer. Tudo aquilo que for ilegal, que for imoral, que fere a honra dele, ele tem o direito de se recusar e ele não pode ser punido por isso. Muito legal. Como é que funciona a recontratação em caso do chamado acordo entre partes, que é trazido no artigo 484 da CLT? Foi justamente esse que eu trouxe aqui para a gente na pergunta anterior, né? Na rescisão por acordo do 484. Como o empregado vai receber parcialmente o FGTS e a multa, ele precisa aguardar também o prazo de 90 dias para ser recontratado. Perfeito. Outra pergunta que estava na minha pauta, que eu estabeleci, era a respeito da alteração que houve na condição de funcionários de empresa terceirizada. O que alterou e como? É essa questão de que ele não pode ser contratado pela empresa primária, digamos assim, da atividade física. Exatamente. Apenas após 18 meses. Maravilha. Com relação à pandemia, então, o que a gente teve foi a diminuição desse período para recontratação, é isso? Isso. Bom, o correto não seria, Carla, falar diminuição. Seria que a gente não tem mais a presunção de fraude. Ah, certo. Antes dessa portaria do Ministério Público, toda recontratação que fosse feita num período inferior a 90 dias, quando era obrigatório esperar esse tempo, ela já era presumidamente fraudulenta. E agora, isso foi mudado apenas nesse período do corona. Maravilha. Paula, de acordo com a minha pauta e pelo que eu estudei, acho que a gente conseguiu falar tudo sobre recontratação em vários aspectos diferentes para que o nosso telespectador de casa entenda o que ele pode e o que ele não pode fazer, mas no final das contas, se ele assistiu esse programa e achou que ainda não é suficiente para tomar uma decisão, o que você sugere para quem está assistindo a gente? Bem, vou sugerir de novo que procurem os sindicatos, procurem o jurídico do seu sindicato. Todos os advogados são habilitados e vão te fornecer informações do caso específico para agir da melhor forma. Maravilha. Queria mais uma vez te agradecer pelo tempo que você despendeu, batendo papo com a gente, dividindo conteúdo e informação, para que a gente possa levar para o telespectador e para o trabalhador de casa informações precisas sobre o dia a dia de todos nós, trabalhadores. É sempre um prazer conversar com você. Pode ter certeza que em breve a gente vai estar de volta gravando sobre um novo tema.
Eu que agradeço a oportunidade, espero ter esclarecido e tirado todas as dúvidas. Maravilha. Para você de casa, a gente volta na próxima semana com um novo programa, sempre tentando levar para você informações que te ajudem a acertar no dia a dia conturbado que é o trabalho. Um abraço grande e até a próxima semana. Tchau, tchau.